Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer um lindo esfumado em apenas 5 passos. Então não sai daí que a gente já vai começar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline do Nascimento, sou maquiadora profissional formada pela Universidade Anhembi Morumbi e sou também a criadora do canal Aline Botê. Muitas meninas ainda têm dúvidas e muitas dificuldades em fazer um esfumado perfeito, não é verdade? E como eu disse anteriormente, nós precisamos de apenas 5 passos para fazer esse esfumado sem ficar marcado. E esses passos são a escolha das tonalidades da sombra. É muito importante você escolher as sombras, os tons da sombra antes de começar a maquiagem. E como nós vamos fazer um degradê, é muito importante que essa sombra tenha tonalidades claras, médias e escuras. Passo 2. Tenha os pincéis certos. Você não precisa ter aquele mundo de pincéis. Com apenas 3 pincéis você já consegue fazer um esfumado em degradê. 3 pincéis no mínimo. Então você pode ter um pincel grande para você pegar uma área maior, um espaço maior do olho, um pincel mediano para você pegar uma área média e um pincel pequenininho para você poder fazer os detalhes. Todos esses que eu te mostrei são pincéis de esfumar. Então você precisa ter no mínimo 3 pincéis de esfumar. E aí você precisa ter também um pincel de aplicar a sombra, que é esse pincel chatinho, ele é ideal para a gente dar batidinhas aplicando a sombra. O passo 3, faça as sobrancelhas. É muito importante que a sobrancelha esteja feita, que ela esteja preparada para poder receber a maquiagem. Então, se você ainda tiver pelinhos, aqueles pelinhos espalhados, é bom fazer uma limpezinha, não precisa fazer o design de sobrancelha, mas é importante que essa sobrancelha esteja limpinha. E aí, depois que a gente faz a sobrancelha, a gente precisa fazer a correção. E aí que entra o pincel língua de gato. Esse pincel, ele é ideal para a gente poder fazer a correção das sobrancelhas. No vídeo eu vou te mostrar. O passo 4 é a ordem da aplicação da sombra. Então é muito importante você saber a hora que você vai utilizar o claro, o médio e o escuro. E o passo 5 é o movimento do pincel. Então com o pincel a gente pode fazer movimentos circulares, movimentos de vai e vem e também de batidinhas. E um detalhe muito importante, segure sempre na pontinha do pincel. Bom, vamos começar logo com a prática, que eu estou muito ansiosa para te ensinar. Para nós darmos início, eu vou utilizar um corretivo bem cremoso, esse da Maquiê, e também um pincel língua de gato. Nós vamos aplicar o corretivo em toda a pálpebra móvel. A gente deposita todo o corretivo e vai subindo até a sobrancelha. Então a gente vem marcando a sobrancelha, e eu gosto de uma sobrancelha bem marcadinha, pois ela aparece bem na maquiagem. E aí é legal que a gente consegue fazer o desenho da sobrancelha. Então a gente vem marcando, fazendo ela mais arqueada. E em seguida a gente utiliza uma esponjinha bem pequenininha para esfumar. Então a gente vem tirando todo o excesso do corretivo que é necessário. Senão a nossa sombra vai craquelar. E para nossa primeira etapa eu vou utilizar o maior pincel e uma sombra mediana. Ela não pode ser muito clara e nem muito escura. Então eu venho aplicando essa sombra em movimentos de vai e vem e também movimentos circulares, que eu quero espalhar bem essa sombra. Percebe que eu faço movimentos e minha pele nem se mexe, então é um processo bem delicado. Então essa sombra, ela pega a extensão do olho quase inteira e nós deixamos um espacinho abaixo da sobrancelha para ficar do tom da nossa pele. Então eu pego mais um pouquinho de produto e venho aplicando com bastante cuidado. Percebe que a minha pele nem se mexe, é com muita delicadeza mesmo, sempre segurando na pontinha do pincel. Então eu venho, faço movimentos de vai e vem, também movimentos circulares. E a nossa primeira etapa acaba de ficar pronta. Então nós vamos para a segunda etapa, que é a segunda sombra, ela é um pouquinho mais escura e o segundo pincel um pouquinho menor. Então com esse pincel a gente vem marcando o côncavo ou abaixo do côncavo e também as laterais. Olha só o movimento que eu faço. Então a gente vem fazendo movimentos de vai e vem, aplicando com bastante delicadeza, sem fazer força, sem esfregar a sombra, que é muito importante. E aí nós fazemos sempre movimentos de vai e vem, olha para ver se falta mais produto.
E a gente vem aplicando no cantinho externo dos olhos, trazendo para dentro. É importante que a gente aplique sempre no cantinho externo dos olhos, sempre no finalzinho dos olhos, e depois leve o restinho para dentro. Nunca leve muito produto para o início dos olhos se essa não for a sua proposta, porque a ideia de fazer esse esfumado é fazer um degradê mesmo. Então, no início dos olhos a gente começa com claro, depois passa pelo médio e por fim, finaliza os olhos com uma tonalidade mais escura. Então a gente deposita sempre no finalzinho dos olhos uma tonalidade mais escura e vem trazendo para dentro a tonalidade mais clara. Percebe que eu faço movimentos circulares e também movimentos de vai e vem. Esses dois movimentos fazem total diferença na maquiagem, pra gente deixar aquele esfumado perfeito, como se estivesse sumindo aquela sombra. Então a gente vem pegando sempre de pouquinho em pouquinho e adicionando e também esfumando. É preciso prestar bastante atenção, comparar um olho ao outro, para não dar muita diferença de tonalidades. Agora eu volto com o primeiro pincel, que é aquele mais fofinho, e venho esfumando entre as duas sombras. Então a primeira sombra que eu apliquei e a segunda sombra. Agora nós vamos utilizar uma sombra mais escura e também um pincel menor. Com ele nós vamos fazer os detalhes, então a gente vem aplicando a sombra com bastante cuidado no finalzinho dos olhos. A gente vem fazendo movimentos de vai e vem. Então primeiro a gente aplica o produto, depois faz o movimento de vai e vem. Essa hora tem que tomar bastante cuidado, porque como nós vamos usar uma sombra mais escura, para não espalhar tanto, a gente precisa aplicar somente no finalzinho e esfumar as bordas. E com bastante cuidado eu faço movimentos circulares e agora eu venho trocando o pincel, eu venho com o segundo pincel. E aí a gente vem fazendo essa transição entre a segunda sombra e a terceira sombra. Percebe que eu venho trazendo só o restinho de sombra para dentro do meu olho e também para fora, para ficar um esfumado bem clarinho. Caso você queira um olhar mais intenso, você pode escurecer mais. Mas agora eu vou clarear o cantinho interno dos meus olhos. Então a gente vem aplicando, lembra aquele pincelzinho de aplicar? Então eu venho aplicando a sombra mais clara com ele. É uma sombra praticamente branca. Ela não chega a ser branca, mas é bem clarinha. Depois eu volto com o segundo pincel e venho esfumando entre as duas sombras, para ficar um esfumado bem bonito, que é do jeito que a gente gosta. Agora nós vamos fazer o delineado. Eu vou utilizar essa caneta delineadora da Dylos. Então eu venho sempre no cantinho interno dos olhos. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre delineados, eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer delineado também. Então a gente vem fazendo delineado em todo o olho, o famoso delineado gatinho. Tentar deixar ele mais parecido possível com o outro é muito importante. Tomar bastante cuidado para não errar. E aí depois que o nosso delineado ficou pronto, a gente vem corrigindo com o corretivo para deixar ele mais fininho. Em seguida eu venho, passo a máscara de cílios para elevar bem esses cílios, para que quando a gente aplicar os cílios postiços, os nossos cílios naturais não fiquem com restos de sombra branca, fica esbranquiçado, não é muito bonito. Agora a gente vem aplicando aquela sombra mais escura somente no canto externo dos olhos, na parte inferior dos olhos, na parte de baixo, e a gente vem esfumando com bastante cuidado. Como uma maquiagem simples, não precisa ficar muito forte, mas caso você queira, você pode intensificar mais. E agora nós vamos aplicar os cílios postiços. Já apliquei a cola. Eu vou usar esse cílio em formato de gatinho. Então eu centralizo, colo primeiro o centro, depois eu venho somente ajustando as extremidades. Eu gosto de fazer com a pinça, mas se você quiser, você pode fazer com as mãos também. Você pode fazer do jeitinho que for melhor para você. E a nossa maquiagem ficou prontinha.
olha só o resultado. Rapidinho, fácil e simples. Bom, meninas, esse foi mais um vídeo muito especial para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido bastante. Não deixe de conferir o link que eu deixei aqui na descrição. E antes que eu me esqueça, eu preparei um e-book gratuito para você aprender a dar início à maquiagem. Então, se você gostou do meu vídeo, não deixe de curtir o meu canal, de compartilhar com suas amigas que têm dificuldades em fazer um esfumado. Fico muito feliz em ter você aqui e te espero no próximo vídeo. Beijo!